Muito bem, nós estamos de volta com mais um vídeo para vocês, dessa vez trazendo uma palavra forte. Vamos falar a respeito do medo, o quanto o medo pode destruir uma vida. O medo pode destruir, pastor? Pode. E quase destruiu a vida de Jonas. Por que não falarmos sobre Jonas? Jonas, quando Deus mandou ele evangelizar, ou pregar, anunciar a palavra do arrependimento na cidade de Nínive, Jonas ali estava com medo, porque ele sabia que ele era um povo sanguinário, violento, um povo que só queria saber do mal. Então Jonas rapidamente ele bolou ali na sua cabeça, na sua mente, uma forma de driblar o Senhor, uma forma de fugir da presença de Deus, como se fosse possível fugir da presença do Todo-Poderoso. Então Jonas, o que fez? Jonas, ele pensou consigo, então, em vez de eu evangelizar em Nínive, eu vou lá para Tarso, né? Para Tarsis, lá para aqueles lados, e vou também lá pregar, é a mesma coisa. Mas não era essa a ordem que Deus havia dado a Jonas. E o medo fez com que Jonas tomasse uma atitude de forma desordenada diante de Deus, quase levando ele à destruição e à morte. A Bíblia fala que ele entrou no barco e seguiu em sentido a Tarso. E ali, naquele lugar, no meio das águas, uma tempestade veio. Veja só o que é o medo. O medo faz você desobedecer a Deus, fugir de Deus e cair em consequências que podem destruir a sua vida. Assim estava acontecendo com Jonas. Jonas agora se encontra no meio das águas, dentro de um barco, onde uma tempestade quer afundar o barco, e os marinheiros e o capitão apurados, sem saber o que estava acontecendo, cada um resolveu clamar o seu Deus. Então procuraram-se para ver se tinha mais alguém no barco. Então foram lá no convés, no fundo, acharam Jonas e chamaram ele até de dorminhoco. Ô, seu dorminhoco, vem para cá, vem nos ajudar em oração. Aqui não se dê conta ainda que o barco está quase afundando. E quando Jonas viu aquela violenta tempestade, logo Jonas, ele sentiu no coração. Veja só, e quando você foge de Deus, ou você se esconde de Deus, Deus ele sempre já mostra para você que aquele mal está acontecendo é por você ter fugido da missão, ou da chamada, ou de algo que Deus mandou você fazer e você não fez. E Jonas, naquele mesmo momento, Jonas pensou, isso está acontecendo por minha causa. Esse pessoal vai ser destruído, esse barco vai ser destruído por causa de mim. E eu não posso deixar isso acontecer. Então Jonas chegou e falou para o capitão, ó, capitão, isso está acontecendo por causa de mim. O capitão então disse para Jonas, por que está acontecendo por causa de você? Porque sou hebreu. Aí quando falou sou hebreu, o capitão já entendeu tudo, porque ele sabia que Jonas era um profeta e estava fugindo de Deus. Então Jonas disse assim, capitão, tudo vai voltar ao normal se seus homens aí juntarem, me pegarem e me atirarem no mar. Então Deus vai cessar essa tempestade. Veja só que ali naquele momento, a grande diferença de se ter medo e persistir no medo é a destruição certa. É a destruição certa. Mas a diferença é que Jonas teve medo, fugiu, mas se arrependeu no meio da sua fuga. No meio da sua fuga, ele se arrependeu. Ele disse, me lance no mar e deixa Deus tomar conta. Mas vocês não podem pagar por um erro que eu estou cometendo, que eu cometi diante do meu Deus. Então me lance, capitão. E lançaram. Mas antes, observe bem que as pessoas, o temor era tão forte, tão grande, que o capitão falou, ó, Deus de Jonas, que não venha sobre nós, né, o castigo por nós ter lançado ele sobre as águas. Mas ele está dizendo que tem que lançar. Nós vamos lançar porque ele está falando para lançar. E lançaram Jonas então lá no mar, e veio um grande peixe, uma baleia, peixe. Uns dizem que é um grande peixe, a Bíblia diz que é um grande peixe, outros dizem que é uma baleia, mas digamos que no verbo de outro seria uma baleia, engoliu Jonas. E Jonas ali ficou
3 dias e 3 noites. Imagina só você 3 dias. Eu não vou dizer nem na barriga de uma baleia, mas vou dizer você dentro de um buraco, enterrado 3 dias e 3 noites, sem poder ali direito respirar, sem poder ali ver nada, só pensando no final da sua vida. E Jonas estava ali dentro do ventre daquela baleia, se arrependendo, orando, buscando a Deus uma forma de reconciliar com Deus e pedir perdão pela sua fuga. E falando com Deus, queria obedecer o que Deus tinha ordenado. Então Deus viu que o coração, porque Deus olha o nosso coração para ver se estamos sendo sinceros em nosso arrependimento ou não. Então naquele momento Deus viu a sinceridade de Jonas e permitiu, ordenou que o peixe, aquele grande peixe conforme a Bíblia diz, jogasse Jonas, vomitasse Jonas na margem do mar, ou seja, na beira da praia. E ali soltou Jonas na beira daquela praia. E diz a Bíblia que Jonas caminhou 3 dias ali de caminho até chegar a Nínive. E chegando lá, Jonas chegou já completamente arrependido, tão arrependido e chegou cheio de fé. O bom é que quando a gente se arrepende de verdade, a nossa fé se reanima, a nossa fé se renova, ela nos transforma e nos impulsiona. Jonas já chegou ali abrindo a boca. Olha, se vocês não se arrepender, dentro de tantas horas, Deus vai destruir Nínive. E não vai sobrar nada dela. Deus vai destruir desde o pequeno até o adulto, desde o animal pequeno até o animal mais velho que tiver. Deus vai destruir por causa dos seus pecados, por causa da violência. Então, houve-se ali uma conversação. Os conselheiros chegaram até o rei e disseram: olha, rei, tem um profeta aí. Olha, interessante, quando a gente é servo de Deus, as pessoas veem Deus operar através de nós, sinais tremendo, as pessoas temem, as pessoas sentem medo, as pessoas não é medo de Deus, mas medo porque sabe que aquele homem é um homem de Deus. O que ele falar, Deus vai determinar. O que ele disser, Deus vai fazer, porque ele é um ungido de Deus, ele é o profeta de Deus. E assim falaram. Tem um certo homem chamado Jonas, que está falando na cidade que a cidade vai ser destruída, rei. E na mesma hora Jonas terminou da sua pregação e foi lá para o Monte Alto, esperando Deus destruir a cidade. Mas ali houve também o arrependimento. É muito importante o arrependimento. O arrependimento, o medo, ele é fundamental. O medo ele destrói, mas o arrependimento ele traz você de volta para a presença de Deus. Às vezes Deus faz com que você tenha uma chamada e faz com que você às vezes até se sinta com medo por causa do tamanho da chamada que Deus dá quando deu a chamada para Jonas fazer isso. Mas ali o rei recebeu aquela mensagem e disse: a partir de hoje ninguém mais come nessa cidade, nem os animais. Todo mundo está proibido de comer, beber. O rei tirou a roupa de rei, botou o saco de cinza e ali se humilharam durante 7 dias. E Jonas aguardava então a destruição de Nínive. Mas Deus não destruiu a cidade. Por quê? Por causa do arrependimento. É muito importante você entender. O medo leva você ao pecado, certo? Mas o medo traz você também de volta para Deus. Porque da mesma forma que o medo levou Jonas a fugir de Deus, da mesma forma o medo de Jonas morrer fez com que ele voltasse para Deus. Da mesma forma aquele povo, com medo da cidade ser destruída, houve o arrependimento. Por isso que é muito importante você entender que o medo faz com que nós venhamos a ser destruídos. Por isso que Deus chamou Davi de homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um varão de coragem. Era um dos homens que Deus chamava de corajoso. Outro foi Gideão, que Deus chamou varão valoroso. Continua nessa tua força, ou seja, nessa tua coragem, nesse teu desejo de vencer, de lutar, de não aceitar a derrota. Então o medo ele sempre vai atrapalhar.
seja em qualquer situação da sua vida, o medo vai atrapalhar. O medo atrapalha nos negócios. Quando às vezes você vai fechar o negócio, você já pensa no ponto negativo, fica com medo de fechar o negócio, com medo de perda. O medo, ele faz com que você não seja bem sucedido. O medo faz com que você tenha dúvida daquilo que você vai fazer. O medo faz com que você perca bênçãos de Deus. Então o medo não é uma coisa de Deus. O temor é diferente do medo. O temor faz com que você respeite a Deus e os seus mandamentos. O temor faz com que você obedeça os mandamentos e a palavra de Deus. O medo faz com que você fuja de Deus. O medo faz com que você não encare quem você é. O medo faz com que você corra da situação. O medo faz com que você não construa nada. O medo faz com que você fuja de tudo, até de você mesmo. Existem pessoas que têm medo dela mesma. Pessoas que se refugiam num complexo de inferioridade, se isola num quarto e ela diz que o mundo não gosta dela. Isso é medo. A depressão é o medo. E é um mal que tem atingido milhares de pessoas. A depressão, ela começa com medo. Medo de sair na rua, medo de ir no mercado, medo de ir numa praça, medo de andar de noite, medo das pessoas. E assim esse medo vai causando a destruição desta pessoa. Mas hoje está aqui a resposta de Deus. A resposta, o medo, é você enfrentá-lo. Quando você se arrepende e pede perdão a Deus e se apega a Deus, você vence o medo e recebe a vitória. E Deus faz você triunfar em meio ao seu medo. O medo é o maior inimigo do ser humano, porque o medo faz com que você não tenha sucesso. O medo faz com que você recue. O medo faz com que você se neutralize. O medo faz com que você se afaste. O medo faz com que você desista. O medo, ele traz um outro componente. Nós não vamos entrar nesse assunto agora, mas traz o desânimo. O medo, ele faz tanta coisa, porque ele vem completo, ele vem cheio de componentes que faz com que você se afaste da realidade. O medo isola as pessoas. Observe bem que todas as pessoas que sofreram depressão, se você perguntar para ela como começou a depressão dela, ela vai dizer assim: eu comecei a ter medo de tudo. Pode perguntar para 100% das pessoas que sofreram depressão, se você perguntar para ela como começou isso, ela vai dizer: eu comecei sentindo medo das coisas. Medo de subir na árvore, medo de atravessar a rua, medo de ir nisso, medo de ir na praça, medo de sair de casa, medo de andar dentro de casa. Então o medo, ele faz com que você caia no isolamento. É isso que fez com Jonas. Fez Jonas fugir, mas Jonas foi sábio em se arrepender no meio da fuga e alcançar a vitória de Deus. Assim, você hoje sabe o que o medo é capaz de fazer: destruir a sua vida. Mas a reconciliação com Deus, ou enfrentar o seu medo, ou enfrentar você mesmo, faz com que você tenha vitória. Deus abençoe a sua vida, que você possa entender que o medo não é de Deus. Às vezes tem pessoas que falam: às vezes tem que recuar um pouco. Recuar um pouco é uma coisa, ter medo de enfrentar a situação é outra completamente diferente. Recuar para se preparar, para se enfrentar melhor a batalha é uma coisa. Agora, não enfrentar a batalha por medo de recuar é outra completamente diferente. Se você recuar pelo medo, você não vai enfrentar nunca a batalha. Mas se você recuar por sabedoria, para se preparar melhor para enfrentar a batalha, então você vai ter vitória. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, o que nós aprendemos hoje com essa palavra? Aprendemos que o medo nos faz ser destruído. Mas aquele que tem coragem de se arrepender, de pegar-se com Deus, de pedir perdão ao Senhor e encarar a posição, a chamada, aquilo que Deus mandou fazer, esse receberá a vitória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Então, este vídeo foi para dizer para você que o medo está te destruindo, o medo está te aniquilando, mas que em nome de Jesus
a partir de hoje, você dê um basta nesse medo. Você diga um tchau para esse medo. Você diga, medo, vai embora, porque eu sou de Deus. E quem é de Deus é corajoso. Deus não chamou covarde. O covarde lá no livro de Juízes, ele mandou voltar tudo. Foi quase 32 mil, fora os que Deus está mandando voltar hoje. Deus quer pessoas que tenham coragem e acreditem no poder dele. Se você tem coragem e acredita em Deus, este vídeo é para você. Mas pastor, eu tenho medo. Então está na hora de deixar esse medo e receber a vitória de Deus, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Deixe aí nos comentários o que esta palavra trouxe para você de edificação. Se não trouxe nenhuma edificação, deixe também. Pastor, essa palavra não senti nada. A gente vai estar melhorando o nosso conteúdo. Você é que faz com que nós melhoramos o conteúdo do nosso canal a cada dia. Então é muito importante, estamos na meta esse ano de alcançar 10 mil pessoas abençoadas nesse canal. Então é muito importante que você compartilhe nosso canal, se inscreva, indique, mande no WhatsApp, no Facebook, mas nos ajuda a trazer essas 10 mil pessoas a inscrever-se no nosso canal e seremos 10 mil pessoas abençoadas em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.